E olha, eu sei que tem muita gente que literalmente treme na base quando ouve falar sobre reforma. Principalmente quem acabou de sair de uma ou está enfrentando uma nesse momento, né? Mas saiba que não é difícil só para gente que é arquiteto, não, ou para você que é engenheiro, técnico de edificações. A reforma, ela é difícil para todo mundo. Ela é difícil para a mão de obra, para o mestre de obra, por quem está encabeçando aquela reforma, por quem está investindo naquela reforma e até mesmo pelo cliente. É difícil para todo mundo, né? Então, assim, é algo que pode ser muitas vezes desgastante, porque a gente não consegue prever diversas situações ou diversos serviços. Mas tudo isso fica muito mais simples, muito mais fácil quando a gente usa uma ferramenta que nos permite fazer algumas previsões daquilo que vai acontecer no projeto. Então, quando a gente faz isso, a gente já está prevendo situações que vão nos ajudar no dia a dia e sim, vão nos ajudar também a economizar muito tempo. É por isso que se você utilizar o Revit do jeito certo, você vai se tornar muito mais produtivo, vai conseguir galgar um fluxo de trabalho, vai ser um profissional completo, reconhecido e vai também economizar muitas horas dentro do seu projeto. Para você que ainda não me conhece ou não é inscrito nesse canal, meu nome é Jefferson Sandrin, eu sou arquiteto e eu te ajudo a fazer projetos na metade do tempo dominando o Revit. Então já fica aqui o meu convite para você, se você ainda não é inscrito nesse canal, já clica aqui embaixo, se inscreve nesse canal, deixa o seu joinha para ajudar a compartilhar esse vídeo aqui dentro do YouTube e não esqueça de ativar as notificações também para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Vou te falar bem a verdade. Esses vídeos saem com uma frequência bem boa aqui, tá? Então acompanhe aí, porque você tem muito a aprender. E também não deixe de assistir e de participar dos cursos gratuitos, dos eventos, das masterclass, dos workshops que eu vou disponibilizando ao longo do ano. Então sempre fica de olho, antenado aí aqui no canal, no Instagram, porque tem muita coisa boa para eu compartilhar com vocês. E hoje é um assunto super delicado que a gente vai entrar, né? Que é a famosa reforma. Mas calma, a gente vai ver como sair do absoluto zero e poder programar, deixar tudo pronto para você trabalhar com seus próximos projetos, se é isso que você quer, não é mesmo? Então, para começar, a gente sempre entra dentro do Revit, que é a nossa ferramenta, né? A nossa enxada, por assim dizer, e é isso que nos ajuda a realizar os nossos projetos. Aqui dentro do Revit, eu já abri, claro, um projeto de reforma para que você entenda tudo que foi feito. E aí eu vou passar desde as etapas para depois a gente configurar isso dentro do programa e você entender como que, tendo uma boa organização, tendo um bom fluxo de trabalho, sabendo fazer isso do jeito certo, você consegue até mesmo extrair os quantitativos depois, ó, com um clique. Eu estou te dizendo isso porque eu já fiz esse projeto e se você acha que esse projeto ele é muito pequeno, fica tranquilo, tá? Isso aqui foi a minha base de estudos para um projeto que eu estou fazendo hoje de mais de 6.000 metros quadrados. Então, o que tem aqui só muda de escala. E aí você pode fazer qualquer tipo de projeto se você dominar a ferramenta e também saber o passo a passo para fazer isso. Primeiro ponto, tá? Eu trabalhei com a mesma planta em diferentes fases. E aí, eu poderia ter feito até uma organização aqui de navegador de projetos. Tem até um vídeo sobre isso, onde eu mostro, tá? Como você faz essa organização de projetos. Mas nesse caso, é um projeto pequeno e eu listei aqui do lado. Então, eu tenho a minha planta baixa do meu banheiro, o existente. Então, tá aqui, como ele é atualmente. Como ele vai ser quando ele for demolido. Então, aqui está mostrando desde o piso que está sendo removido, louças, metais, essa parede que está sendo demolida e aqui essa parede também que está aumentando, né? 13 centímetros no vão ou diminuindo a parede. Vai depender como você gosta de interpretar isso aqui. Se o vão está aumentando, a parede está diminuindo. Então aqui foi feita uma breve indicação do que a gente tem. E se você está se perguntando o que são essas vistas aqui, né? Esses quadrados verdes são apenas representações, são formas da gente criar vistas 3Ds economizando muito tempo. Mas isso pode ser assunto para outro vídeo, né? Hoje a gente vai falar de projetos de reforma. Mas saiba que esse tipo de linha, olha que interessante, né? Quando a gente vê essas linhas dentro do Revit, é como se fosse a Layer 0 lá do AutoCAD.
Não sei se você é da época do AutoCAD, se você for, comenta aqui, porque eu gosto de saber que eu tenho alunos, né, nessa transição, que está do CAD, foi para o Sketch, hoje está no Revit. Eu tenho alunos que vieram direto dentro do Revit. Eu tenho alunos que vieram antes do AutoCAD. Então, assim, eu tenho muitos alunos, inclusive os alunos estão dentro do domínio do seu projeto. Cara, a gente vai galgando e vai migrando e vai aprendendo muito com essa galera. Então conta um pouco de você aqui nos comentários, se você veio do CAD ou se você já está entrando aqui. E ali, quando a gente fala da layer 0, é aquela layer que a gente conseguia não plotar ela, né? Que por padrão ela não era plotada. Se quisesse, dava para plotar assim. Então ela sumia. E aqui no Revit ela fica desse jeito, só que não sei se você já percebeu, o Revit ele é um programa extremamente gráfico, né? Então você tem acesso a todas as coisas de forma visual, graficamente, né? Visualmente ele ajuda. Então ele traz essa cor verde aqui que acaba destacando, só que ele te mostra também que isso é uma linha não plotável, tá? Então quando a gente utiliza ela, ela é uma linha não plotável. Essa linha você pode chegar até ela por aqui, quando a gente vai em ou linha de modelo ou linha de detalhe, e aqui dentro você tem as linhas. E aí, uma dessas linhas aqui que a gente tem são as linhas não plotáveis. Então você pode utilizar ela às vezes para fazer marcações e tudo mais, tá? Então é dessa forma que a gente faz aqui, mas não é por aí não. A gente cria esses detalhamentos 3D seguindo outra maneira. Isso daqui é só mostrando a linha. E aí, então aqui a gente tem a planta do demolir. É um banheirinho bem simples, tá vendo? E aí a gente tem o construir. E olha que legal, o construir aqui foram colocadas louças, metais, o box aqui, a bancada, e foi mostrado então como é que ficaria aquela porta, tá? E aqui mostrando que deve ser instalado uma soleira. E olha que interessante, eu gosto de adicionar sempre uma fase depois da construção. E muita gente não faz isso, muita gente trabalha só com essas 3 fases, e aí no último ela só muda as cores e tira o vermelho que fica por cima da prancha. Só que eu gosto de adicionar mais uma fase, que eu nomeio ela como fase final. Mas poderia ser uma fase de produção, poderia ser uma fase de decoração, e aí você poderia colocar. Então, o que acontece? Quando você cria essa fase, é aí que você adiciona outros elementos, como por exemplo, decoração, lixinho e todos esses elementos, no caso do banheiro, que não necessariamente precisam ser quantificados lá na construção. Isso pode ser uma outra etapa, você pode ter um outro quadro pegando só esses elementos. Então imagina, você que trabalha com interiores ou com arquitetura e você pensa, caraca, nessa aula eu já vou ver tudo que o Jefferson usa, as fases, e eu posso aplicar esse conhecimento dentro do meu projeto. Não necessariamente num projeto de reforma, mas num projeto que eu estou fazendo. Sim, exatamente, você só precisa pegar o que tem por trás, a metodologia de trabalho, entender os fundamentos para fazer isso aí. Então, nesse caso, eu tenho aqui, e olha, na fase final, que é essa daqui, você vai ver que ela muda um pouquinho e você vai visualizar nessa fase final que tem aqui, ó, já os elementos que eu falei para você. Então, ó, eu trouxe um lixinho, eu tenho um outro elemento que está aqui dentro da gaveta, eu tenho o meu armário, tudo isso já foi colocado aqui. Então, isso me ajuda a filtrar esses elementos. Tá vendo que eu pego o conhecimento que tem dentro do Revit e eu trago ele para o dia a dia? Porque se você ficar só no clica botão, clica botão, clica botão, cara, no fim das contas, você só está fazendo o que todo mundo faz ou que a própria ferramenta ia fazer. E você ter esse fluxo de trabalho, essa maleabilidade, essa flexibilidade de poder realmente colocar o programa para trabalhar para você, é o que vai te levar para o próximo nível. É o que vai realmente te deixar à frente da concorrência. Então, o que eu fiz aqui? Nesse caso, eu criei essa outra fase, tem um detalhamento aqui do lado, para mostrar como é que esses elementos se comportam. Então, muito simples, né? Você tem 4 fases e com todas elas você tem os detalhes. Inclusive, quando a gente faz um detalhamento, ó, como esse daqui que eu falei para vocês que estava na fase final, aqui que aparecem os elementos. Então, se eu não quero nessa fase, né? Ah, não é a minha fase final, eu gostaria que tivesse em outra fase. Eu altero aqui, eu poderia voltar lá para a minha fase de reforma, né? Então aqui, o que for concluído na reforma, e eu tenho todos os elementos filtrados. Então depende muito, tá? De como você gosta e como você visualiza esses elementos. É aqui que a gente começa realmente a ganhar muito tempo. Então, agora que você entendeu que a gente tem fases, vamos lá criar as nossas fases do projeto. Primeiro passo é ir na aba que tem todos esses comandos.
que é a aba de gerenciar, né? Você é o gestor do seu projeto e você vai gerenciar essas fases. Então, aba gerenciar, que a gente vai vir aqui. Dentro de gerenciar, a gente vai na opção de fases. Talvez você nunca tenha visto essa opção, mas ela sempre esteve aí. E aí você clica na opção de fases. Quando você abre essas fases, pode ser que já esteja pronto dessa maneira aqui, ou que elas não existam, tá? Então, dependendo o template que você está usando, a forma como você trabalha, o projeto que você abriu, pode estar organizado assim ou não. E aí, quando você fizer isso, eu já vou te indicar fazer o seguinte: se você realmente quer trabalhar com projetos de reforma, apaga as fases que já tem aqui. E aí você não consegue dar um del ou excluir a fase. O que você precisa fazer, você vai ter que combinar essas fases. Então você tem que combinar com a anterior ou com a posterior, tá? Então aqui, ó, anterior ou próximo. Se tiver aqui, não tem a opção das duas, né? Então, você vai ter que juntar essas fases só para começar. E eu indico que você junte todas elas e deixe tudo no existente, né? Então vai juntando tudo, vai clicando aqui, ó, vai combinando e vai colocar. Não vou fazer aqui no meu, senão eu vou perder as configurações que já tem, né? Então, beleza, você faz isso. Aí você vai inserir uma fase antes ou depois. No caso que a gente está na existente, você vai clicar aqui, ó, para inserir depois. E aí você vai renomear essa fase aqui, ó, como reforma. Como tem a minha no meu caso aqui, não vou deixar ela aí, e você vai adicionar mais uma para colocar como fase final. Vou deixar só como 1 e vou combinar ela novamente com aqui embaixo, só para desaparecer. Então, você vai fazer isso. Olha que interessante. Como o Revit ele é pensado para trabalhar com outras pessoas, outros profissionais, né? E você realmente poder ganhar tempo com isso, não ficando com as informações presas em você, que era isso que acontecia no AutoCAD, né? Você pegava ali, você imaginava algo, você tinha uma ideia, você fazia aqueles elementos, você colocava isso no seu projeto, só que o que estava na sua cabeça, ninguém tinha acesso. Bom, pelo menos até esse ano de 2024, né? Porque agora com o Neuralink aí do Elon Musk, pode ser que as pessoas acessem as informações da sua cabeça, né? Mas a gente vai demorar um tempinho para ver isso. Então, o que acontecia? Essa informação se perdia. E o Revit ele é pensado, tá? Ele traz essa metodologia BIM, esse trabalho em grupo, para que isso não aconteça, para que você não fique com essas informações presas em você. E aí que tá. Nesse caso aqui, você pode adicionar uma descrição. Então, o que é a fase existente? Você vai colocar aqui uma descrição que seja mais agradável para você. Então, são os elementos que existem no local. Então, pode ser isso daqui. Então, tudo que for modelado vai aparecer aqui. Você pode colocar aqui, talvez, aquilo que foi no levantamento que você fez. E você pode escrever essas opções. O que é a fase da reforma? E aí você pode já nomear aqui também elementos que serão removidos e construídos. Claro, aí você vai deixar no seu aí, né? E a fase final? A fase final, como eu te disse, a que eu utilizo são os adornos e peças soltas. Então aqui eu consegui renomear e deixar isso. Para quem vai abrir esse projeto, se for um arquiteto que trabalha comigo, se for um engenheiro, se for um estagiário, se for alguém que está ali me ajudando com esse projeto, só de bater o olho, ele vai entender aqui. Porque olha o que acontece. Se eu digo que é uma fase final e uma fase de reforma, pode ser que ele nem entenda, né? Ah, a fase de reforma pode ser quando a gente está reformando, demolindo. E na fase final, quando a gente está instalando. Você está vendo que tem duplicidade de informação? E isso causa a improdutividade, porque vai dar retrabalho lá na frente. É certeza, é óbvio que isso acontece. E aí o que acontece? Você vai perder tempo. Então, quando você faz isso uma vez e já fica pronto para sempre ali, né? Aí você pode adicionar mais fases, editar essas fases e tudo mais. Então é assim que a gente faz. E antes que você me pergunte, Jefferson, não poderia ser a fase final, reforma e depois a existente? Cara, não é para ser assim, porque o próprio programa te ensina a fazer desse jeito. Talvez você não tenha visto aqui. A gente tem o passado aqui em cima e aqui a gente tem o futuro. Então você entende que as fases aqui são as fases do passado, mais próximas do passado, e aqui as próximas do futuro. Por isso que a gente trabalha crescendo aqui, tá? Não foi uma organização que o Jefferson chegou impondo, não. Então, você fez isso, concluiu, criou as fases, beleza, faz o seguinte, aplica aqui para já deixar salvo.
Então você aplica e aí você não tem mais problemas daí para frente, tá? Acabou, tá? Salva essa parte. Se você quiser, já claro, dar um ok aqui, vir aqui do lado e salvar, melhor ainda, porque aí você garante que a sua alteração vai ficar. Dentro das fases, a gente tem mais outras duas abas que fazem muita diferença. Primeiro, são os filtros das fases. E aí aqui, eu recomendo a você que você preste muita atenção nesse momento. Porque são nos filtros das fases que a gente vai definir os elementos. Então é aqui que a gente realmente trabalha e mostra para o Revit o que a gente quer. Então nesses filtros de fases, você pode criar também quantos você quiser. E nesse caso aqui, não necessariamente a gente precisa deixar eles em ordem cronológica, do passado para o futuro. Aqui você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Eu acabo deixando desse mesmo jeito e vou colocando aqui do lado um número só para poder organizar. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Essas duas fases aqui, elas já existem dentro do programa. Então você não vai conseguir alterar nenhuma delas. Vai sempre exibir tudo e o show all. Eu acho que o show all fica aqui por causa que é em inglês. Ele deveria mostrar só um. Mas assim, não faz diferença essa fase estar aí, tá? Então pode deixar lá. E aí a gente vai criar a fase existente. Se você quiser deixar menos complexo, a fase de demolir, a fase de construir e a fase de concluído. Se você quiser ver também o demolido e construído, fica aqui. E ó, agora você vai precisar prestar atenção. Porque é aqui que você, igual eu falei, é aqui que você fala para o Revit, eu quero ver isso, eu quero esconder aquilo, isso é para aparecer, isso não. E é assim que a gente vai tendo acesso aos elementos. Então nada acontece de forma mágica dentro do programa. A gente cria, a gente mostra para o programa, só que o que é mais legal, a gente faz isso uma vez. E depois quando você vai fazer outro projeto, já está pronto. É o que eu falei, se você sabe fazer isso num projeto de um banheiro, você sabe fazer isso tudo num projeto de uma casa, de uma escola, de um shopping center, de um complexo hospitalar, de um complexo institucional. É isso que eu fiz. Trabalhei em um projeto menor, fui aumentando as escalas e hoje eu trabalho com projetos que são realmente gigantes, né? E eu aplico quase tudo que tem aqui. Eu aplico coisas a mais, né? Então, tem coisas que eu ensino lá dentro do domínio do seu projeto, que, por exemplo, não dá para mostrar em uma aula no YouTube, né? Porque preciso ir aos poucos aqui com você. Mas a receita do bolo tá aqui, entendeu? Daí a gente vai aprofundando e melhorando cada vez mais o processo. E ó, fase existente, vamos lá. Aquilo que é novo, que foi construído, eu não vou exibir. Então vou deixar sem ser exibido, tá? Essas configurações já existem, tá? Não sou eu que criei, não. O que é existente vai ficar pela categoria dele. O que está demolido, não quero visualizar, porque eu estou no existente. E aquilo que é temporário, eu também não vou exibir. Jefferson, de onde vem essa fase temporária? Ó, o temporário é para quando você talvez trabalha com estruturas móveis, tá? Você pode colocar isso até mesmo no seu projeto. Vamos supor que você vai colocar tapumes. E temporariamente aquele tapume vai aparecer durante o existente, não, perdão, do existente não, durante a fase de demolir e a construir, mas no final ela não vai estar, então ela está de forma temporária ali, sendo num canteiro de obras ou na sua reforma. E aí você deixa ele de forma temporária, se você quiser quantificar, mostrar e tudo mais, temporariamente esses elementos estarão lá. É um elemento que foi construído? Não. É um elemento que foi construído e vai ser demolido? Não. É um elemento que era existente e vai ser demolido? Não. Ele é temporário. Por isso que existe essa fase. E aí você vai deixar também, no meu caso, eu não trabalho com esses elementos. Pelo menos não no momento e não nesse banheiro. Por isso que eles ficaram todos não exibidos. Quando a gente vai pro construído, né? Perdão, ou pro demolido, a gente já tem aquilo que é novo. Eu quero que apareça? Não quero. O que é existente? Opa, o que é existente, eu vou colocar uma sobreposição para ele ficar numa cor que eu vou determinar. Aquilo que está demolido, aquilo que está demolido sim vai ser mostrado e vai sofrer uma cor aqui. Qual que é essa cor? Essa cor, no caso, amarela. E o que é temporário, a gente vai deixar ele do jeito dele mesmo. Então, a gente faz isso. E o que é construído aqui? O que é novo vai aparecer? Opa, aqui vai aparecer. Aquilo que é existente também vai aparecer. O que está demolido, esse não aparece. Eu não quero visualizar. E aí o temporário, daquele jeito. E aí o demolido e construído. É quando a gente casa os elementos e fica, tipo, uma coisa em cima da outra, assim, amarelo, em vermelho e tudo mais. Então é aqui que a gente faz o demolido e construído.
você entendeu como é que faz o demolido, entendeu como é que faz o construído. Se você não anotou, volta um pouquinho nesse vídeo, faz as anotações, não só copia, tá? Eu não gosto que vocês façam isso. Eu não gosto que vocês copiem o que eu estou mostrando, porque senão você só reproduz aquilo que já está pronto e você não sabe chegar na próxima parte. Aí depois, quando você pega um projeto lá na frente, não sabe fazer isso. Aqui no YouTube eu tenho que te dar essa bronca, porque eu sei que vocês querem o caminho mais fácil. Lá no Domine Seu Projeto eu não deixo. Vou te mostrando pouquinho a pouquinho, né? Vou te mostrando, te guiando, te levando. E aí, cara, você domina o Revit como ninguém domina. Mas aqui no YouTube eu preciso dessa bronca, porque eu sei que você vai querer copiar. Mas não é para copiar, é para você entender. Então, depois que você entendeu aqui, aí vem o demolido e o construído, né? Então, o que é novo vai aparecer. O que é existente, opa, vai ficar pela categoria dele. E o que é demolido? Então também vai aparecer. Aí você já criou as fases, já clicou em OK e pronto, tá? Então, duas abas, a gente já finalizou o nosso projeto. E agora me conta aí, você está gostando desse conteúdo? Alguma vez alguém tinha te dado um conteúdo desse jeito aqui? Explicado, mastigado? Eu tenho certeza, tá? Toda vez que eu preparo uma aula para você, eu tenho certeza que você sai dessa aula e você não vai esquecer mais esse conteúdo. E sabe por que eu faço isso? Porque eu já assisti muito vídeo aqui na internet. Muito vídeo no YouTube, onde eu assisti uma vez, achava legal, entendia. 2 dias depois eu não lembrava mais como é que fazia isso. E aí eu tinha que voltar a assistir aquele vídeo. É por isso que eu faço isso. Porque eu sei que eu estou gerando valor para você. Eu sei que eu estou transformando você e os seus projetos que estão aí do outro lado. Porque um dia, talvez você vai ser meu aluno. E quando você for meu aluno, você já vai entender a metodologia, tudo que eu estou te explicando. Cara, você vai tirar de letra quando você entrar no domínio do seu projeto. E aí você vai ver, você já vai entrar acelerando de um jeito que fazer projetos na metade do tempo vai parecer algo que você já deveria ter aprendido há muito tempo antes. Mas ó, antes da gente continuar essa aula aqui, não esquece de se inscrever nesse canal, de clicar aqui embaixo, deixar o seu joinha para esse vídeo se espalhar realmente dentro aqui do YouTube, porque você me ajuda a compartilhar o conhecimento. A minha parte eu estou fazendo, né? Eu estou trazendo o conhecimento. Quando você clica aí do outro lado, aí a gente começa a trabalhar em conjunto e você me ajuda a divulgar esse conhecimento. E também não esqueça de ativar as notificações, porque pode ser um vídeo tão bom quanto esse aqui no YouTube e você pode perder ele. Então, fizemos essas duas coisas. Aqui que vem a parte gráfica. Lembra que eu falei para você do Revit? Ó, aqui que a gente vai trabalhar as questões das linhas, das cores do nosso projeto. E eu, Jefferson, gosto de trabalhar com cores que sejam chamativas, mas eu tento fugir um pouquinho daquele padrão, tá? Principalmente aqui do amarelo, que eu não gosto daquele amarelo que tem lá. Eu vou para um amarelo um pouquinho mais ovo e tal, mas você vai ver. Então, vamos lá. Essas fases que estão aparecendo aqui, a gente não consegue criar elas. Lembrando, a gente só consegue criar as nossas fases do projeto, que a gente quer aqui, tá vendo? Com base nessas fases, a gente tem os filtros para cada uma delas, e esses filtros que aparecem novo, existente, demolido e temporário são os filtros que a gente tem aqui, ó, novo, existente, demolido e temporário. Então, só isso daqui é o que a gente consegue alterar, são esses filtros que aparecem aqui, que, por coincidência, você já acabou de mexer neles. E vamos lá, vamos começar então pelo aquilo que é existente no nosso projeto. Tudo aquilo que é existente, eu já deixo programado com uma linhazinha para me mostrar os detalhes. Então, ó, tudo que é existente, a gente vai trabalhar com uma linha colorida, uma linha leve aqui. E aí a gente vai trazer uma cor também para esses elementos. Então, ó, um padrão de cor que a gente tem para as nossas linhas e também um padrão de preenchimento. Isso para quando a gente está vendo o elemento em planta e também para quando nós estamos cortando esse elemento. Então eu trago uma cor um pouco mais leve para aquilo que eu vejo em planta e uma cor um pouco mais fechada para aquilo que eu estou vendo aqui quando eu estou cortando. É isso que acontece quando eu venho aqui, ó, na minha planta baixa do existente. Os elementos que eu estou cortando, eles estão mais escuros e os outros elementos acabam ficando um pouco mais claros. Então, eu vou trazendo esse tato, essa pegada, essa personalização no meu projeto. Beleza, temos isso daqui. Então, a gente está visualizando os elementos. Além disso, tem como você criar um material. Mas, Jefferson, por que o material? Para que tem essa aba de material aqui? Por que você acha que a gente pode
criar um material além de colocar as cores dentro do nosso projeto? Vamos lá, quero que você me responda aí, eu responda mentalmente. Eu sei que você sabe por quê. É para poder renderizar. Ah, mas eu não faço renderização. Calma, você ainda não faz. Mas você já pensou em exportar isso para o Twinmotion? Mostrar para o seu cliente um passeio virtual? Como é que seria a demolição e a construção? Poder fazer um render mostrando aquilo que está saindo e aquilo que está entrando? Você já pensou que legal seria essa parte? Pois é, isso pode ser um assunto para outro vídeo. Mas é por isso que a gente usa o material. Então, trabalhe o material, não deixe ele jogado aí não. E aí, a gente tem o material do existente, do demolir, do construir, todos eles aqui, tá? Então, eu já criei eles, já deixo nas cores que eu estou usando e beleza. Então, aqui a gente aplica esse material. Naquilo que é demolido, vamos lá, cores amarelas. O padrão, eu já prefiro deixar um padrão que ele é achuradinho, tá? Eu gosto desse daqui, desse padrão. Quando eu coloco a linha aqui, ó, eu já prefiro deixar ela pontilhada. Por quê? Porque isso destaca mais no projeto, tá? Então mostra que aquilo está sendo demolido e eu acho que traz uma leitura melhor para o nosso projeto, tá? É minha opinião. Não sei se você gosta, se você não gosta, você pode alterar, mas se você está de acordo comigo, você também pode fazer assim. E aí tem como você criar os seus padrões de linhas também, né? Então dá para criar aqui diversos tracejados e tudo mais, e é você que manda nessas linhas, tá bom? Então é você que cria elas. Tá vendo como é que eu falo? Dominar o Revit requer várias ferramentas, vários pontos, porque você precisa dominar esses outros elementos de anotação, precisa saber criar eles, senão você fica preso àquilo que já existe dentro do programa. Beleza, aqui o padrão de cortar é o amarelo e o material demolir. O padrão de construir, que é o novo aqui, eu sigo o mesmo padrão, só que eu não coloco tracejado, porque aqui eu já não quero mostrar que vai ser removido, vai sair. Então já deixo uma linha um pouco mais carregada e outra cor. E aí pronto, no temporário é aquilo que fica temporariamente no projeto, né? Então não, para mim ali não faz muito sentido mudar, deixo só uma cor aqui representada para fazer essa configuração. Então eu fiz aqui, quando eu vou lá, ó, só para a gente visualizar o que eu acabei de dizer, tudo que está sendo demolido e cortado tá aparecendo aqui, ó, na linha tracejada, então a gente consegue visualizar dessa maneira. Aquilo que está sendo construído já fica então numa linha um pouco mais fechada e mais carregada, então acontece desse jeito aqui. Então, ó, aparecem todos os elementos e aí a visualização fica mais bonita realmente. Beleza, fizemos as fases, aí você consegue já trabalhar com o seu projeto. Então, desse jeito aqui, está configurado. Aí daí para frente, é só realmente colocar a mão na massa. É só você começar a trabalhar o seu projeto. Vamos ver aqui então, aquilo que está na fase existente, que eu coloquei aqui, eu preciso configurar esses filtros, tá? E eu preciso que você agora também procure aprender, porque eu consigo te passar até certo ponto, mas eu não consigo pegar na sua mão aí no mouse e fazer. Se você fosse um aluno do domínio do seu projeto, a gente poderia marcar até um call e aí a gente resolve o problema. Mas no caso aqui, eu não consigo atender todo mundo do YouTube. Só que você vai fazer o seguinte, na sua fase existente, ó, vamos usar a esfera aqui. O que eu quero ver? Aquilo que está existente. Qual a fase que eu quero? É show all, né? Então, aquilo que está existente em tudo. Por isso que eu deixo ele aqui. Na fase do demolir, eu vou falar para ele que eu quero ver a fase da reforma. Só que dentro da reforma, ó, aquela fase aqui, eu estou na reforma. Dentro da reforma, eu quero ver aquilo que está sendo demolido, que foi o que a gente fez. Dentro do construir, eu estou na fase da reforma e estou vendo aquilo que está sendo construído. E na fase final, eu tenho aqui a fase final e aquilo que foi concluído na minha fase final. Se eu colocasse o que foi concluído na minha reforma, você vai ver que algumas coisas vão sumir. Os detalhamentos, o lixinho, tudo saiu, porque isso foi feito numa fase posterior àquilo que foi concluído na minha reforma. E tudo isso daqui, essas fases, esses elementos que a gente acabou de explorar, podem ser utilizados em qualquer vista. Você sacou aí qual que é o ganho de produtividade que a gente tem? Você pode fazer um 3D, você pode fazer um corte, uma planta, duplicar a planta, criar uma planta de forro, demolir, construir, que já está criado. Então agora que você sacou como é que faz isso, não tem como você desver. Imagina a quantidade de coisas que tem para você aprender dentro do Revit para poder ganhar tempo. Só com isso daqui, ó,
Você já visualizou que existe um mundo dentro do programa que você não sabia? Imagina agora daqui para frente como é que vai ser os seus projetos. Como que seriam projetos usando as outras técnicas que a gente tem aqui? Sensacional, né? Então, a gente já fez isso, a gente trabalhou uma vez e consegue usar em diversos elementos. E vale lembrar também você que para demolir, construir um elemento, basta usar a fase certa e colocar ele. Por exemplo, vou lá na minha fase do existente. Aqui dentro do existente, seleciono o elemento que eu quero e vou dizer para ele, ele foi criado no existente, sim, ele já existe na fase do levantamento, e ele foi demolido na minha fase de reforma. Então, por isso que ele mostra aqui. E aí você vai fazer isso com todos os elementos que você tem. Existe uma opção aqui, dentro do Revit, que você pode, tá, utilizar esse carinha aqui, ó, que fica dentro do modificar, é a marreta, para demolir os elementos que você quer, tá? Como se você batesse a marreta e saísse demolindo todos eles. Jefferson, você utiliza ele? Eu utilizo, mas ele é um nível um pouquinho mais avançado, tá? Então você precisa entender mais ou menos a lógica que existe por trás da marreta para daí fazer. Isso pode ser um assunto para um outro vídeo, tá? Hoje a gente já passou de 30 minutos de aula e eu espero que você tenha aproveitado bastante dessa aula. E para aqueles que acham que as minhas aulas são enroladas, como eu já ouvi por aí e tudo mais, saiba que aqui o conteúdo é de valor. Aqui não tem esqueminha e não tem facilidade não. Se você quer aprender do jeito certo, você cola em quem faz do jeito certo e você participa de grupos, mentorias, cursos, onde tem as pessoas fazendo do jeito certo. Sabe por quê? Porque o conhecimento individual nunca bate o conhecimento coletivo. É por isso que a gente precisa estar próximo de quem está aprendendo junto com a gente. É por isso que um grupo de pessoas que sabem a mesma metodologia e querem chegar nos resultados, que galgam, estão sedentos por resultados ainda melhores, é muito melhor do que quem está sozinho. Então foi isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você gostou ou não, eu te convido a deixar nos comentários. O seu feedback sempre é muito bem-vindo. E lembre-se que se você não gostou do vídeo, basta comentar. Clicar no joinha aí de dislike não é muito interessante, tá? Você acaba prejudicando o canal, me prejudicando. E quem sabe um comentário eu não conseguiria te responder muito melhor, né? E aí a gente trocar uma super ideia. Espero te ver mais vezes aqui nos meus vídeos do canal. Espero que você tenha gostado. E espero também te ver participando nas minhas mentorias, nos meus workshops, nos meus cursos. E quem sabe um dia dentro do Domínio Seu Projeto. Um grande abraço e a gente se encontra num próximo vídeo.